Boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço a direção da igreja que me fez o convite. A princípio eu disse, irmã, não faz isso não, irmã. Clecione, é? Cleciane. Eu digo, o pessoal não vai gostar. Eu fiz o Calvário aí, vou fazer o Calvário. Ela foi antes do Calvário, né? Eu digo, vou fazer o Calvário. Logo em seguida, você quer que eu faça a Semana Jovem? Ah, irmão, o pessoal não enjoa, né? Eu digo, oh, depois se amanhã não vier ninguém, a culpa é tua, viu? Tá bom? Em nome de Jesus. Eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita aqui que ainda não é adventista. Se tem, eu quero conhecer. Tem Nilton ali, seja bem-vindo. Preto, por pouco tempo. Tem mais alguém que nos visita? Abençoado ali. E o abençoado também, né? Muito bem. Que Deus abençoe vocês. É um prazer estar com vocês aqui. E como meu costume. Tudo bem? Povo bonito, família bonita. Esse aí é o herdeiro, é? É da fortuna e dos boletos, né? Muito bem. Eu costumo dizer, se você gostar, vem amanhã. E se não gostar, venha do mesmo jeito. Talvez você vai ouvir algo que não te agrade, que não seja o que você quer ouvir, mas é necessário. Eu costumo dizer que remédio às vezes tem um gosto ruim, mas é bom, né? Cura. Então a mensagem nem sempre ela vai massagear o nosso ego. Nem sempre ela vai nos alegrar ao ouvi-la. Mas se for colocada em prática, pode ter certeza que teremos bons resultados. Tudo bom, Betinho? Meu outro irmão aí que eu não sei o nome. Deus abençoe. É o teu filho, Betinho? É o Betinho que tem filho, viu? Amados, é 2, é? Então é porque está crescendo rápido. Nós temos um tema hoje, para algumas pessoas é um pouco complexo. Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. E muitas pessoas, quando vão ler a Bíblia, eu tiro por mim no passado, eu pulava o livro de Apocalipse. Eu gostava de ler Salmos, Provérbios, os Evangelhos, Apocalipse, Ezequiel, não. Porque tem algumas coisas que não dá para entender e algumas coisas que metem medo. Porque tem tantos monstros, né? Coisas horríveis, bestas. E aí eu não entendia, mas mesmo sem entender eu ficava com medo. Mas não é para ficar com medo. Nós sabemos que depois que o pecado surgiu lá no céu, existe uma batalha, uma guerra, que começou lá e se estendeu aqui para a terra. E a melhor maneira de você se preparar para uma guerra é você conhecer o seu inimigo. Você conhecer o ponto fraco dele e como tentar destruí-lo. E essa é uma guerra espiritual. Por isso que é difícil de entender. Obrigado, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. Não é tão fácil, mas depois que você entende, você vê que é fácil. Talvez não seja tão fácil explicar. Para a gente entender Apocalipse, geralmente, você não consegue entender só num sermão. É uma série de estudos. Você tem que estudar Daniel e depois Apocalipse, ou vice-versa, juntos. Ler livros da história extra-bíblica, para você entender que Daniel se trata de vários reinos, sucessões de reinos, e Apocalipse, esses reinos passando poderes de um para o outro. E aí, quando você entende a história, você consegue entender a revelação de Apocalipse com mais facilidade. E eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 12. Eu vi que os crentes aí que já conhecem Apocalipse já abriram já, antes de eu falar o capítulo. E tem uns crentes aí que é bom de Bíblia, né? Amém? Então eu convido você, antes de orar, eu quero fazer um convite a você. Na verdade, um pedido a você que está, só para os que estão ouvindo, viu? Você vai convidar alguém para vir aqui amanhã. Quando você for orar hoje, 6 horas, não ora? Não é 6 horas que eu estou falando, 6 horas da manhã, não. Vocês oram, né?
Você vai pensar em alguém que você quer ver no céu. Aí você vai convidar essa pessoa. Mas não é simplesmente falar, passa lá na igreja que tem um culto lá, está tendo a programação, não é assim não. Convide essa pessoa como você gostaria de ser convidado. Eu tenho uma tática que funciona, mas é preciso querer. Eu vim lhe visitar e vim lhe fazer um convite, mas antes eu vou orar para que você diga sim. Ore com essa pessoa, interceda por ela e pela sua família e depois diga, eu quero lhe convidar a estar na igreja hoje à noite para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai gostar, Deus vai falar com você. Sabe qual é a probabilidade dessa pessoa dizer sim? 90%. Agora, se for, passa lá na igreja que tem culto, vamos mudar esse 90 para 10. Tá bom? Vocês vão tentar fazer isso? Amém? Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia o qual o Senhor nos presenteou. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus paternais cuidados durante todo esse dia. Às vezes passamos desapercebidos e não entendemos que o Senhor esteve durante todo esse dia no comando de nossas vidas, nos blindando e nos protegendo de todas as investidas de Satanás. Muito obrigado pelo teu cuidado para conosco, para com os nossos filhos. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados que cometemos durante esse dia. Nós pecamos através dos olhares, através dos pensamentos. Pecamos por omissão, seja de palavras ou de ação. Por isso nos perdoa. E nos ajuda, Pai, cada vez mais a refletir o caráter do teu Filho Jesus Cristo. Que possamos entender, Senhor, que os dias estão abreviados. E que nós estamos em guerra. Uma guerra espiritual travada em nossas mentes e corações. E para isso o inimigo tem usado pessoas. E se nós não nos decidirmos o quanto antes do teu lado, automaticamente, Pai, nós estaremos decidindo do lado oposto. Por isso eu te peço, aumenta a nossa fé. Repreende os nossos desejos pecaminosos. Purifica-nos e nos capacita para o céu. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada pessoa que aqui se encontra. E sobre a vida de cada um dos seus familiares. Que o Senhor possa visitá-los, Senhor Deus. Durante o sono, durante o despertar para o dia de amanhã. E que todos os seus problemas, Senhor Deus, possam ser solucionados. Mas que essas pessoas possam entender, Senhor, que a providência partiu de Ti. E que possam ser gratas a Ti. Procurando, tentando, viver em função de te honrar. Por favor, Pai, esteja conosco agora. Nos dá compreensão da tua palavra, pois ela se encontra aberta. E por isso nós te convidamos a falar aos nossos corações. Usa o teu servo, Senhor Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Que eu possa ser instrumento nas tuas mãos. E que tudo que venha ser feito aqui essa noite, venha ser para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Pai. Fica conosco agora e sempre. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, Apocalipse 12, de 1 a 6. Por enquanto nós vamos ler só essa parte. A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono.
A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quem conhece aqui, levanta a mão. Mais ou menos? Quem entende, levanta a mão. Amém. Tem alguém que entende. Nós vamos tentar entender um pouco, mas eu lhe garanto que vale a pena. Amados, a mulher vestida do sol usando uma coroa com 12 estrelas significa o triunfo da igreja de Deus, desde as 12 tribos de Israel até os 12 apóstolos. Esses símbolos, como é que você vai descobrir isso na Bíblia? Livros. A princípio está sendo gravado, viu, gente? E lá no canal BG Gospel CG, nós estaremos colocando esses sermões, porque muitas pessoas não vêm na igreja, o sermão vai até eles. Isso aqui não é para eu me engrandecer não, viu? Talvez alguém ache que é, mas olha a minha cara de preocupado, para quem acha que eu estou me engrandecendo, eu sei que vocês não estão achando isso. É porque eu criei esse canal no intuito de pregar a mensagem. Muitas pessoas não gostam de vir à igreja, mas nesse canal eu tenho dezenas de sermões e centenas de reflexões. E aqui embaixo, eu não sei se dá para você ver, sem fins lucrativos. Ou seja, se um dia render alguma palha, essa palha vai voltar toda para o canal, para benefício de pregar o evangelho. E Deus é minha testemunha disso. Então, para que está aí? Para você ver e depois você se inscrever. E você, se gostar, compartilhar. E se não gostar, compartilhar do mesmo jeito. Tá bom? É igual a mensagem. Então, fica a seu critério. Não tem fins lucrativos. É unicamente para pregar o evangelho. Eu lhe garanto uma coisa. Tem muita mensagem aí que vai falar com você. Tá bom? Então, como eu disse, as 12... viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dor de parto. A mulher vestida do sol, usando uma coroa com 12 estrelas, significa o triunfo da igreja de Deus, desde as 12 tribos de Israel até os 12 apóstolos. O número 12 representa a plenitude do evangelho, que tem o seu cumprimento no Messias. Mulher em profecias, nós sabemos que quer dizer o quê? Igreja, povo sabido. Também, como a igreja é comparada ao corpo humano, Cristo é o que da igreja? E do corpo? A cabeça. Muito bem. Isso você encontra em Efésios 4:12. Aqui no capítulo 12 nós temos a descrição de uma mulher, né? Vestida do sol, pisando sobre a lua, vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Essa mulher, ela representa a igreja pura de Deus. Se você for lá para o capítulo 17, do 1 ao 5, eu não vou ler, mas se você quiser ler depois, você lê. Lá vai falar de uma outra mulher, que também é igreja, mas é a pura? Não, é a apostatada. O que é apostatada? Que não vive os princípios de Deus. A meretriz. Meretriz quer dizer o quê? Prostituta. Então a igreja prostituta, a igreja que não agrada a Deus. Então são símbolos, mas que apontam para algo real, certo? É por isso que às vezes você não entende Apocalipse, porque você precisa entender o que é que cada símbolo representa. Quando fala que o dragão, perdão, nós não chegamos na interpretação do dragão, mas eu vou tentar adiantar um pouco para você daqui a pouco. Vamos continuar na mulher. Como eu disse, se formos para o capítulo 17, temos a mulher que representa a igreja apostatada, a grande meretriz. Essa visão aqui foi a visão de João. João foi o último dos apóstolos a morrer. Foi o único que não foi morto, assassinado. Não foi degolado e não foi crucificado como Pedro. Ele não foi executado, até porque tentaram, mas não conseguiram. Ele foi jogado num tacho de azeite fervendo, no ano por volta do ano 95 depois de Cristo. João já velhinho, ele foi
capturado porque ele era cristão, e os cristãos, a partir de Nero, os cristãos passaram a ser perseguidos. Na verdade, desde a morte de Estevão, né, que os cristãos passaram a ser perseguidos. E Nero, com a loucura dele lá, botou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos. E então o massacre dos cristãos naquela época foi coisa horrenda. Se você for para a história, os cristãos eram assassinados de forma brutal. Era cristão, era jogado no Coliseu para virar comida de leões. Sentava-se lá os reis, os príncipes e nobres do império, e soltava-se os leões famintos na arena do Coliseu, local de luta, e abria-se as grades e colocava-se cristãos, mulheres, crianças. Isso é verdade, gente, isso não é filme de ficção, não. Vá para a história que você vai ver que é verdade. Até hoje existe lá as ruínas do Coliseu, em Roma. E milhares de cristãos foram mortos dessa forma, foram degolados, foram empalamados. Sabe o que é empalamado? Coloca-se uma estaca pontiaguda, enfinca-se de baixo para cima numa pessoa, igual espetar uma rolinha para assar no fogo, e pendurava, deixava lá nessa estaca, morrendo, agonizando. Ainda tinha mais. Nero era tão louco que ele amarrava os cristãos num poste nas praças de Roma, de junto do seu castelo, embetumava-se os cristãos e ateava fogo neles. Eram tochas clareando as praças, tochas humanas. Feio, né? Isso não é ficção, não é filme de Hollywood. Isso é o que os nossos irmãos mártires sofreram. E a partir de Nero foi assim durante muito tempo na história. Mas você vai entender que por trás disso não tem só Nero. Nero não sabe, mas ele estava sendo instrumento do cão. Assim como hoje muitas pessoas não sabem e estão sendo instrumento de Satanás. Não precisa estar botando fogo no crente. Não precisa estar matando gente. Mas às vezes você está fazendo coisas que não agradam a Deus e se tornando automaticamente instrumento do capeta, assim como Nero. A mulher representada com a apostatada, né? A mulher do capítulo 17. A mulher do capítulo 12, nós vimos que está vestida do sol, simbolizando a glória de Deus que cercava a sua igreja durante toda a história. Assim como a lua não tem luz própria, o ritual do santuário apontava para quem? Para Cristo. Mas quem era que apontava para Cristo era o animal, o cordeiro. Assim como a lua não tem luz própria, o evangelho tipificado através do sacrifício do santuário também não tinha luz própria. Porque a luz, ela é de Cristo. O sol da justiça que você encontra lá em Malaquias 4:2. Então, tudo que você vê ali no santuário, lá em Levítico, gente, tudo ali aponta para Cristo. Quando você está dando um estudo bíblico, é muito importante que você saiba explicar o que significa o pão, a água, o pátio, o santo dos santos. Tudo aquilo representa e aponta, tipificar, apontando para quem? Para o Messias que viria. Essa mulher também. Vamos lá. Agora o dragão. O dragão representa Satanás. Isso aí todo mundo sabe, né? Ele se originou a partir de Lúcifer, um anjo lá no céu que se rebelou contra Deus. Não é isso? E com o seu engano ele fez o quê? Ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos. Mas aqui diz que com a sua cauda. Cauda, rabo. Cauda. Geralmente cauda é bonito, né? Você acha que Satanás chegou e fez assim e derrubou a terça parte dos anjos? Não. Ele foi com a lábia tão sagaz. Ele é tão sagaz, tão meticuloso, tão traiçoeiro, que ele apresentou falácias bonitas, promessas lindas. E com a sua cauda, ou seja, com a sua lábia bonita e atrativa, ele conseguiu derrubar a terça parte dos anjos. E você acha que hoje um monte de gente está caindo como bola de boliche com os dentões de Satanás? É com a sua cauda
que, tirando do simbolismo, é a sua lábia. Pode curtir, pode viver, curta a sua vida. Lá no céu ele conseguiu com essa lábia dizer: no meu governo vocês podem fazer o que quiser. No meu governo vocês são livres. Não tem esse negócio, Deus é ditador. Vocês podem ter a liberdade e vocês podem fazer o que quiser, comer o que quiser, andar o que quiser, fumar o que quiser, amar de qualquer jeito. Vão me processar. Diz que agora está assim, né? Se falar que não pode amar de todo jeito, de todas as formas, diz que leva processo. Morro preso, mas eu falo, é pecado. Adão e Eva foi criado, foi? Foi Adão e quem? Adão e Eva é a invenção do cão. Posso fazer nada. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Se fosse para dar massagem, era uma casa de massagem. E ele disse lá no céu que todo mundo podia se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Ele está dizendo hoje do mesmo jeito. E um monte de igreja que está abraçando isso, está enchendo de crente do cão, dizendo que isso é normal. Eu quero dizer para você que está me assistindo, para você que está me ouvindo, que Deus te ama com todos os teus pecados. Ele ama o pecador, mas Ele não abraça o teu pecado. Ele aceita com o seu pecado, mas você não será salvo com Ele. Você tem que deixá-lo. Satanás diz que você pode tudo. Eu até conto uma história muito engraçada. O camarada disse: pastor, para eu ser salvo, ou melhor, eu posso estar na igreja, posso ser crente, tendo mais de uma namorada? Pode, filho. Eu gosto de uma cervejinha. Eu posso? Pode. Eu fumo assim de vez em quando, até um baseado assim de vez em quando. Uma vez ou outra eu tenho controle, eu estou no controle da situação. Eu posso, pastor? Pode. Eu posso ir numa festa assim de vez em quando? Pode, filho. Ah, então eu posso tudo? Pode tudo. Você só não pode ser salvo assim. Isso foi o que Satanás esqueceu de avisar com a sua lábia lá no céu. E derrubou até essa parte dos anjos. E ele está avisando hoje, não. Ele está prometendo que você pode tudo. Mas ele não está te apresentando as consequências lá na frente. Ele não está dizendo para você que o cigarro de maconha vai lhe deixar dependente. Que as portas de emprego vai fechar para você. Que a boa sociedade se afasta de você. E que a escória se aproxima de você. Ele não te mostra as consequências do pecado. Ele te mostra o prazer que o pecado proporciona. Eu disse que talvez você não fosse gostar do que ouvi, mas é necessário. Tá bom? Se tiver alguém gostando, amém. Se não tiver, amém também. Ou seja, com o seu engano ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos. Aqui diz que ele derrubou com sua cauda a terça das estrelas. Não é isso? Então já tá entendendo, né? Porém ele não se deu por derrotado. Ele foi expulso, né, do céu, não poderia ficar lá, porque ele queria ser não semelhante a Deus. Ele queria ocupar o lugar de Deus. Ele não se deu por derrotado e ao vir para a terra, a sua investida foi contra os filhos de Deus. Infelizmente, nessa investida ele foi vitorioso. Desde então, ele se denominou príncipe deste mundo. Você encontra isso em 2 Coríntios 4:4. Na terra, ele tentou destruir o filho da mulher, como nós acabamos de ler. Por quê? Porque essa briga já vem de muito tempo. Vai para Gênesis 3:15 aí para vocês verem aí. Se não já começou. Começou no céu, se desenrolou na terra e continua até hoje. Mas vai ter um fim, viu? Logo, logo vai ter um fim, amém? E você hoje tem a oportunidade de decidir um lado nessa briga, viu? Não tem como ficar de fora. Ou luta do lado do general Jesus, ou do inimigo de Jesus. 3:15. Amém? Depois do pecado, olha o que aconteceu. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui é a serpente, viu? A serpente é quem? Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, viu que a briga começou muito antes, né?
ajeitar aqui. E Satanás, ele não usa, ele não faz o serviço, ele tem os seus agentes. Quando a mulher pecou, ela foi, por consequência, a raça humana foi amaldiçoada. Nós fomos amaldiçoados. Nós fomos sentenciados à morte. Nós não fomos criados para morrer. Ah, mas ela não morreu na hora. Foi a morte gradativa. Começou a surgir doenças. Até as plantas que eram perfeitas não tinham espinhos, passaram a ter espinhos. As folhas que não caíam das árvores começaram a cair. Eles foram expulsos do Éden, porque não podiam ficar naquele lugar. Porque eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se comessem da árvore da vida, o que é que ia acontecer? O ser humano ia sofrer eternamente. Aí você fala, eu não quero morrer. Amém. Eu também não. Mas se você tivesse com câncer, agonizando em cima de uma cama, sofrendo de dia à noite, você queria a morte? Queria ou não queria? Então a morte não foi Deus que providenciou, mas foi uma permissão de Deus, depois do pecado, para que você não sofresse tanto. Porque para Deus essa morte que está tendo agora é um sono. Agora eu quero que você entenda que é um sono tanto para o bom como para o ruim. Nesse exato momento não tem ninguém queimando no inferno. Inferno quer dizer sepultura. Vai existir um inferno de fogo? Vai. Vai queimar eternamente? Não. O eterno nem sempre quer dizer para sempre. Sodoma e Gomorra, por exemplo, disse que Sodoma e Gomorra ia queimar por toda a eternidade, para sempre. Está queimando? Não está queimando. Então é preciso entender. Imagina só, eu estou no céu. Aí meu filho foi condenado. Está repreendido em nome de Jesus. Nós estamos no céu, diante de Deus. Na presença de Jesus e dos anjos, a coisa mais linda na cidade de ouro. Mas aí o meu filho, ele está lá no inferno, queimando, gritando, agonizando, chorando, sofrendo. O céu será um lugar feliz para mim? Ou para você? Não. Não será. Isso é invenção do capeta. Isso é pessoas que não entendem direito a Bíblia e tentam fazer conjecturas. Pega o texto fora do contexto, faz dele pretexto e prega heresia. Vai ter uma sentença? Sim. Vai ter fogo? Sim. Um fogo consumidor, um fogo destruidor, tipo o fogo de Malaquias. Amados, nós entendemos que Satanás usa mensageiros. Quando a mulher deu a luz ao filho, ele usou quem para matar a criança? Herodes. Ele determinou que todas as crianças nascidas de 2 anos abaixo fossem mortas. Jesus foi poupado, mas centenas de crianças morreram. Depois o menino voltou, aquele Herodes morreu, e Satanás usou quem agora? Os escribas e fariseus e sacerdotes do templo. Você está entendendo? Que na sua vez usaram quem? Pilatos, que tinha o comando nas mãos e o poder nas mãos, obviamente porque Deus permitiu, mas ele, como mesmo falou, que tinha o poder nas mãos de libertá-lo. Ele achou que estava se achando com essas palavras, ele estava se condenando. Se você for para a história, Pilatos pagou caro por isso. Ele foi destituído do cargo e por fim se enforcou, se suicidou. Você não acha isso na Bíblia? Aí você tem que ir para a história dos Hebreus. Muitas pessoas não gostam de ler, mas é muito importante para você entender o que aconteceu. Tudo o que aconteceu ali é verdade. Muitos dos históricos das passagens bíblicas têm comentários baseados na história para provar que é verdade. Vamos lá. Então o inimigo ele usa pessoas. Ele usou os líderes religiosos daquela época, levando Jesus o quê? À morte de cruz. Felizmente Satanás fracassou, porque Cristo fez o quê? Ressuscitou. Olha que bênção. Nós entendemos que pessoas foram usadas. E nós entenderemos também que, aqui diz que ele te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirá a cabeça. Quando é que a cabeça dele vai ser ferida? No dia do juízo, quando Cristo voltar. Um ferimento na cabeça mortal vai ser a destruição de Satanás. Tudo isso é símbolo, mas ele vai ser jogado no lago de fogo, enxofre e queimado com seus anjos malignos e com seus seguidores. Mas quem são os seguidores de Satanás?
Não é só aquele que diz que é satanista, que já tem. Alguns que se denominam satanista. É todo aquele que não aceita viver a vontade de Deus. Não tem a terceira opção, não. É duas. Ou serve a Deus ou é inimigo de Deus. Tem hora que eu penso em sair da igreja, eu já saí uma vez. Porque eu olhei para alguns crentes preguiçosos, alguns fofoqueiros, alguns pastores preguiçosos, folgados. Que tem também. E aí eu saí da igreja e fiquei procurando uma outra igreja para frequentar, porque eu sabia que tinha que decidir um lado. Mas eu já tinha o conhecimento da Bíblia e eu tinha certeza que a igreja adventista, ela tem a doutrina bíblica, 100% bíblica. Como ir para outra igreja? Ah, tu quer dizer que as outras não? Não! Duvida, então vem estudar a Bíblia que eu vou te mostrar. Não! Para começar o dia de adoração que Deus determinou, o monte não guarda, guarda o que o homem mandou. Não estou falando de salvação, estou falando de doutrina. No que se trata de crente, a igreja adventista é imperfeita. Tem um monte de crente imperfeito. Mas no que se trata de doutrina, ela é perfeita. É que muitos acham que, não, mas para eu ser adventista, eu vou deixar de ganhar dinheiro no sábado. Eu vou deixar de comer isso, eu vou deixar de vestir aquilo, eu vou deixar de usar aquilo. É problema seu, use o que você quiser, como o que você quiser, vai para o inferno. Você está entendendo? É pesado, né? Mas é verdade, aqui a gente chama o pecado pelo nome. Não adianta fazer rodeio, ou é com Cristo ou sem Cristo. E sem Cristo é destruição. A perseguição. No versículo 13, nós não lemos, se você quiser ler, você lê, até o 16, Satanás tentou destruir a mulher, ou seja, a igreja de Deus. Porém, Deus lhe deu asas como de águia para fugir da ira do dragão, que perseguiu a igreja de Deus durante 1260 anos. Tudo isso era o cumprimento da profecia de Daniel 7:25. Esse movimento de perseguição se iniciou no ano 538 depois de Cristo, quando o Império Papal pôs fim aos ostrogodos, última tribo dos bárbaros, que não aceitavam a supremacia do papado. Com o domínio papal, muitos cristãos sofreram perseguições, foram torturados e mortos. Eu estou mentindo? Vai para a história, que a história te mostra. Nós podemos citar aqui os valdenses. Roma imperial deu poder a Roma papal. Roma papal queria soberania, supremacia de Deus. E aquele que não se prostrasse diante dos papas, que tinha poder político e religioso, eram mortos na fogueira, chamada de Santa Inquisição do Cão. Milhares de pessoas morreram queimadas, do mesmo jeito que eu falei aí, que Nero fez. Eu não estou mentindo, eu provo que eu estou falando. E entre essas pessoas nós temos os valdenses, muitos dos valdenses morreram. Conta-se a história que os valdenses se esconderam. Deus protegeu os valdenses para eles se esconder nas montanhas. Vai acontecer isso com os adventistas, viu? Presta atenção. Quiser pular fora, a hora é agora. Pula fora agora e depois dentro do taco de fogo. Aí o que aconteceu? Foram cercados dentro de uma caverna, fecharam a porta da caverna, a mando da Roma papal, e jogaram fogo por uma brecha da caverna e tamparam. Mais de 200 valdenses, entre crianças e mulheres, foram mortos nesse massacre. Muitos morreram, outros fugiram para que o evangelho continuasse. Houve uma grande perseguição. Os valdenses, os huguenotes, os albigenes, o Jerônimo de Praga, estude lá para você ver, Jerônimo de Praga, John Hus e entre outros. São milhares e centenas de pessoas, esses aqui são os famosos, que foram queimados, porque não baixavam, não se aceitava a supremacia do papado. Veja que o inimigo usou quem no começo? Herodes. Lá no Éden foi a serpente. Aí depois Herodes. E vem usando do decorrer da história muitos reis. Aí você fala, eu não gosto de política. Eu quero que você entenda uma coisa, eu não estou fazendo campanha para ninguém aqui, viu? A salvação é Cristo, não é nem Lula e nem Bolsonaro. É Cristo. Preste bem atenção. Agora eu vou te dizer uma coisa, estude a Bíblia. E preste bem atenção. São homens que serão usados pelo capeta para destruir o povo de Deus. E cuidado para você não ser conivente com isso.
Por isso examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Assim disse Jesus. Você está entendendo? Examine. Você tem Bíblia em casa, então estude. Não sabe, pergunte. Mas não se faça de besta e de desentendido para bater palma para o cão. O poder político e o poder religioso andam junto. No fim dos tempos, para Jesus voltar, nós sabemos que a besta da terra vai dar poder à besta do mar, para que Jesus possa voltar. E quando essa besta tiver todo o poder na mão, você ou se prostra diante dela para adorar o dia espúrio, ou então você vai ser morto ou perseguido. E eu prefiro ser morto e perseguido, mas ressuscitar para a eternidade, do que ser jogado no lago de fogo e enxofre junto com Satanás. Amém? Vamos lá. Eu nem lembro onde eu parei. Entre os outros que foram martirizados. Felizmente, esse domínio papal teve um fim provisório. Por que provisório? Porque vai voltar. Vai voltar. Teve um fim provisório. No ano de 1798, com a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier na França, a mando de Napoleão, após esses acontecimentos surgiria um povo remanescente para se cumprir a profecia de Daniel 8,14. Eu não vou explicar agora. Essa profecia fala de um povo remanescente. Se você quiser saber mais sobre ela, depois você me procura, ou procura alguém aqui da igreja que vai lhe explicar. Mas é porque o tema central não é sobre este povo, é sobre a igreja e a luta entre a igreja de Deus e o mal, a igreja do mal. A luta continua. Satanás não desistiu de tentar destruir aqueles que foram feitos em imagem e semelhança de Deus. Porém, ele não está furioso com qualquer crente, viu? Se você é crente que não ora, que não lê a Bíblia, que não é fiel a Deus, que você não participa, só vem para esquentar banco e não está nem aí para compromisso com Deus, não se preocupa não, viu? Satanás está furioso com um monte de crente, mas só os fiéis. Viu? Ele não está furioso com qualquer tipo de crente, apenas com os fiéis. Há duas forças espirituais agindo no mundo, uma tentando destruir e a outra tentando salvar e construir. De que lado você vai ficar? Do lado de Jesus ou de Satanás? Do lado de quem constrói ou quem destrói? Aí você fala, eu vou me decidir depois. Até o momento, se você não se decidiu, desculpa eu falar isso aqui, viu? Quem cala consente. Em Mateus 12:30, deixa eu ver se é. 12:30, Jesus disse que quem não ajunta com ele, o quê? Não foi eu que disse. Se você não está participando da pregação do Evangelho, se você não está sendo vaso, ou instrumento nas mãos de Deus, não precisa nem eu dizer de quem é que você está sendo instrumento, na mão de quem. Quem não ajunta com Cristo, espalha. Preste bem atenção. Aqui diz o seguinte, no versículo 17, diz que Satanás foi lutar contra o restante da descendência da mulher. Veja aí, e quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você fala assim, nós, cuidado com a prepotência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa bem clara. Existem muitas pessoas sinceras lá em outras denominações e outras religiões que estão tentando observar os mandamentos de Deus, mas da forma que aprenderam. Se alguém viesse, algum adventista, dizer para mim no passado que ele seria salvo porque guarda os mandamentos de Deus, eu picava a mão nele. Porque eu sei que os mandamentos não salvam. Quem salva é Jesus Cristo. Mas a não observância dos mandamentos te condena. Então por que guardar? Guardar os mandamentos de Deus, ou tentar guardá-los, tentar. Só conseguimos se primeiramente amarmos a Cristo. Porque lá em João 14:15 ele diz o quê? Se me amais, guardais os meus mandamentos. Primeiro ele disse, se me amais. É preciso, não é só ser adventista. É preciso ser cristão, amar Cristo. Porque você pode não ter imagem de escultura, não se prostrar diante dela, não tomar o nome de Deus em vão, pode guardar o sábado, pode não desrespeitar pai, mãe, você pode não matar, não roubar, não adulterar, não fornicar,
Você pode não fazer tudo isso e as pessoas te aplaudem. Esse é crente. Mas Jeremias 17:9 diz que enganou o seu coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O pecado da cobiça, o último mandamento, a cobiça, não cobiçar. Você não tem como me provar e nem eu tenho como lhe provar que guarda, que não cobiço. Porque esse pecado é silencioso. E é por conta desse pecado que muitos vão ficar. Então, quando você dizer assim, eu guardo dos mandamentos, eu quero lhe pedir que corrija. Eu tento. E pela misericórdia de Cristo, o que faltar Ele vai completar por mim. Amém? Mas para isso você tem que estar tentando. É como se você deu a missão para duas criancinhas, seus filhos. Você ama os dois. Aí você disse, sua missão é essa. A sua é a mesma. Você faz essa e você faz essa. Esse aqui nem se mexe. Acha que não precisa fazer. Esse aqui tenta, mas não consegue. E você voltou. Você vai se agradar do qual? Do que tentou. Fique tentando. O que faltar, Cristo vai completar. Amém? Lembre-se, a nossa liberdade às vezes nos torna escravos de nossas escolhas. Você precisa se decidir. Até porque a sua indecisão já é uma decisão. Quem não se decidir por Cristo estará automaticamente se decidindo contra Cristo. A igreja verdadeira tem as características de Deus. Eu vou citar só algumas aqui, poucas. Primeiro, ela crê no Evangelho. E por isso a missão dessa igreja é pregar o Evangelho. Não quero me exaltar com isso não. Eu não gostava muito disso não. Eu achava que tinha que fazer mais obra, mais caridade, mais filantropia. Inclusive eu questionei o pastor uma vez, pastor Márcio, lembra do pastor Márcio? Eu digo, a igreja adventista devia fazer mais obras solidárias, mais ação social, faz muita, mas era para fazer mais. Ele disse, Gil, realmente é um ponto que precisa, está deixando a desejar, mas é porque a meta da igreja adventista é pregar o Evangelho, porque lá em Mateus 28, 19 diz que o quê? Ide pregar o Evangelho por todo mundo, né? Aquele que for batizado será salvo, por todo mundo. E a igreja adventista, se eu não me engano, ela já está em 207 países, entre os 212 catalogados pela ONU. Então a missão da igreja adventista é pregar o Evangelho, para que ninguém diga, eu não tinha conhecimento disso. E ainda tem muito para ser pregado. Por isso que você precisa falar de Jesus para as pessoas. Por isso que você precisa dar estudo bíblico. Quanto mais você fala de Cristo, mais você anda na presença de Cristo. Quanto mais você dá estudo bíblico, você conhece de Cristo. Você não foi chamado para esquentar banco. Você não foi chamado só para ouvir sermão. Mas eu não tenho. Baixa só mais um pouquinho. Mas eu não tenho jeito. Você tem jeito sim. Do seu jeito, é o jeito certo. Fala de Jesus para as pessoas. Não precisa estar aqui com o microfone na mão. Fala com o vizinho varrendo o quintal, com a vizinha. Na padaria, na fila do pão. Gente, precisa falar mais. Que os dias estão abreviados. Olha o que aquele médico fez. Olha o que as pessoas estão fazendo umas com as outras. Você acha que esse povo está agindo sozinho? Não! É através do agir de Satanás, da força maligna do inimigo. Se o coração está vazio, é morada do diabo. Um homem formado, capacitado, intelectual, que foi formado para fazer o bem. E olha o que ele estava fazendo. E existem milhões de pessoas como ele. E aí? Aí você acha que é para brincar de ser crente? Satanás tem usado pessoas, tem usado jovens. No São João agora, um monte de crente saiu da igreja e foi para a festa. Um monte de crente não. Um monte de crente fake news, que se diz crente, foi curtir Tarcísio do acordeon. Não se arrepende não, rebanho de miséria. Vocês vão tudo para o inferno. Estão brincando de ser crente? Satanás não brinca de ser cão. Eu só queria me divertir. Lá no presídio e no cemitério tem um monte de gente que só queria se divertir.
mas da forma errada, que não agrada a Deus. Eu pensava que o crente não tinha como se divertir. Tem. Eu me divirto. E hoje eu sinto vergonha da diversão do passado. Se você não tiver nojo do que você fazia no passado, vai orar. Você tem que se converter. Primeiro, a igreja crê no Evangelho e prega o Evangelho. Segundo, vive a esperança da volta de Jesus. Terceiro, é obediente aos mandamentos de Deus. Ou pelo menos tenta. Crê em dons de profecia. Se você não crê em dom de profecia, não leia a Bíblia. Porque Jesus é um dom de profecia. É o testemunho de profecia. Ele é o cumprimento de uma profecia. E depois de Jesus teve outros e outros e outros, que foi testificando que esse dom continua. Ele deixou o dom de profecia. E como saber se é verdadeira? Se estiver como assim diz o Senhor. Não é você pegar a Bíblia, a palavra de hoje diz que o fio de alguém aqui vai se machucar. Uma igreja com 100, 200 membros, é normal que alguém caia e se machuque. Ou então aqueles que estão prevendo as coisas, depois que acontece, eu tinha previsto isso. Desse jeito eu sou profeta também. Mas existe sim o dom de profecia. E a igreja verdadeira crê também. É uma igreja que vive e obedece os princípios de Deus. Amados, tem muitas pessoas. Vai ter um louvor especial, né, Adalto? Tem que ter, né? Era para ter pelo menos uns 10. Eu quero dizer para vocês o seguinte. A minha mente está bugando. Às vezes eu estou pregando e dá um branco. Eu tenho que voltar lá para pegar o rumo de novo. Não posso falar o que foi não, porque senão vão dizer que eu estou... Deixa para lá. Mas foi. Deixa para lá também. Eu quero que você preste atenção. Muitas pessoas estão vivendo em cima da oportunidade, diante da oportunidade, mas estão morrendo. Estão achando que ainda tem tempo. Estão iludidas pela aparência física, que ainda são bonitos, e acham que tem saúde. Eu vinha conversando com um amigo ali hoje, à tarde, e encontrei um rapaz, que ele deveria ter uns 20 e poucos anos, andando assim, ó. Eu dizia, fulano, eu nunca percebi, eu nunca tinha visto tantas pessoas que deu AVC, jovens como está ultimamente. Vocês já perceberam? Antigamente só tinha AVC os mais velhos, as pessoas idosas. Os jovens estão infartando. O irmão ali disse até que um amigo dele infartou, da idade dele, de Miraelson, né? Morreu em São José de infarto. Crianças estão infartando. Doenças novas aparecendo a todo momento. Pessoas saudáveis de uma hora para outra ficam debilitadas. Nós temos vários exemplos. Vidas sendo destruídas num piscar de olhos. E as pessoas estão com a oportunidade na mão. Mas peraí, Gil, quer dizer que se eu sou crente eu não vou ter AVC? Eu não vou morrer? Vai ter AVC, vai morrer. Então para que ser crente? Para tirar a madorna de depois do almoço, porque essa morte para o crente é um descanso no Senhor. Na manhã da ressurreição ele vai dizer, vem meu filho, vem para a casa de papai, vem abraçar teus queridos. Aquela dor que você teve, aquela debilidade, aquela deficiência física, tudo vai sumir, você vai ser perfeito, aí. Agora se tu ficar dando bobeira aí, se iludindo com os atrativos do capeta, pode morrer no piscar do olho, condenado, aí vai ressuscitar no dia do juízo. Para quê? Você teve toda a oportunidade, não quis, olha lá o que te espera. Não tem mais chance. Fogo, enxofre. Mas por que enxofre? É um símbolo, uma demonstração de que o fogo é muito quente e destruidor. Então ninguém é inocente. Você precisa entender, se Deus te manteve vivo até aqui, é porque Ele está te dando chances de você se arrepender. E conta a sua reflexão, que vai dar muito bem com o que eu estou te falando. Algumas pessoas estavam andando de navio,
e perderam a direção, ficaram desnorteados à deriva, em alto mar, pelas Américas. E acabou a água, todos os suprimentos, e eles estavam morrendo de sede. Alguns já estavam sem falar, já desmaiados. E eles deitaram um navio de pequeno porte. E a onda foram levando eles mar adentro, queimados do sol, morrendo de inanição, por falta de água. E de repente eles viram uma ilha. Disse: agora nós vamos matar nossa sede. Seremos salvos da morte. Alguns não falavam mais. E então veio um barco até o encontro deles. Perceberam que eles estavam à deriva. E eles gritaram: água! Água! De tanta sede que estava. E um dos tripulantes do barco disse: lancem o balde na água e bebam. Vocês estão no Rio Negro. É água doce. O que é que tem a ver isso? Vocês e muitas pessoas, vocês é o modo de falar, gente. Muitas pessoas estão morrendo de sede da presença de Deus. Mas ela ainda está disponível, porque a porta da graça está aberta. Abram seus corações e não morram. Aqueles homens quase morreram, andando por cima da água doce, achando que era água salgada. Lancem o barco e saciem sua sede. E eu digo para vocês essa noite: abram seus corações, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Garanta o seu lugar que é seu por direito. Você já está salvo em Cristo, mas se você não tomar sua decisão, você vai perder essa salvação. Um dia desse nós estávamos dando estudo e minha esposa falou que nós somos salvos em Cristo. O camarada ficou bravo e disse: eu não concordo com esse negócio dos crentes de você dizer que já está salvo. Diz: calma, em Cristo. Como assim? Em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, eu não estou salvo. A salvação está nas mãos de Cristo. Eu preciso ir até Ele e receber das mãos dEle. Nós somos filhos, somos herdeiros, mas não tomamos posse ainda. E para tomar posse tem que aceitar. Tem duas coisas que nem, ou melhor, tem uma coisa que Satanás não pode fazer por você e nem Deus. Para aí, Gil. Deus pode tudo. Não. Satanás não te força a pecar. E Deus não te força a ser salvo. É você que decide. Se tiver alguém que sentiu o desejo no coração de vir aqui à frente para que eu possa fazer uma oração por você, eu vou lhe convidar a vir. Não tenha vergonha não, venha. Não fique com vergonha de ninguém. Todo mundo que está lhe olhando é tão pecador quanto você. A diferença é só o nome do pecado. E alguns são os mesmos. Ele vai cantar. Enquanto ele estiver cantando, se você sentir o desejo, venha. E se você não sentir, force a natureza e venha. E eu vou orar por você, para que um dia você possa dizer em alto e bom som: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Na segunda-feira do São João, acho que era feriado, né? Eu desci para ir abrir a barraca. E eu não conseguia passar na avenida de tanta gente que tinha. Quando eu cheguei, eu estava de moto, mas quando eu cheguei na praça, eu estava quase chorando. Porque alguns anos atrás eu estava naquela mesma situação. Me arrumava, me perfumava, botava meia dúzia de dinheiro no bolso para ir curtir. No começo, cheiroso, bonito. Quer dizer, bonito eu nunca fui, né? Menos feio. Amigos ao lado, enquanto tinha uísque, Red Bull, o dinheiro. Rodeado de pessoas ao meu lado. À medida que vai bebendo e bebedando, fumando, o dinheiro vai acabando, vai amanhecendo o dia, vai ficando a ressaca. Aquela aparência de bem arrumado já vai embora, aquele mau cheiro já vai predominando, né? E foi o que eu vi naquela segunda-feira pela manhã. Um monte de filhos de Deus, felizes,
Alguns nem enxergavam nada. Teve um que veio andando assim, e em vez dele ir para a avenida, ele bateu naquela porta do açaí e caiu. Ele errou o lado da avenida. E eu quase chorava. Porque Jesus te chama para você tirar essas pessoas do lamaçal do pecado. Mas Gil, tu quer dizer que vão todos para o inferno? Não. Deus vai capacitar você para tirar aquelas pessoas do lamaçal do pecado. Porque se não se arrependerem, vão sim. Mas enquanto há vida, há esperança. Você precisa falar de Jesus para as pessoas. Você precisa ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Porque senão, você vai ser instrumento do inimigo de Deus. Está na história. Está na história bíblica e na história da antiguidade. O inimigo tem usado pessoas. E você? Vai se deixar ser usado pelo inimigo ou por Deus? Se você ainda não tem o conhecimento da Bíblia, aceite o estudo bíblico. Conheça, não vá na minha conversa. Vá pela Bíblia, vá pela conversa de Deus. Pense bem. Você tem muita coisa. Dinheiro, carro, cartão, ou não tem nada. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que essa você não tem. É tempo. Porque o tempo pertence a Deus. Por isso eu quero que você hoje pense, antes de dormir, Senhor, que eu possa aproveitar o tempo que o Senhor está me dando, para viver em função de te adorar, em função de resgatar pessoas do lamaçal do pecado. Pessoas que querem se divertir, mas estão sendo destruídas pelo vício, pela orgia, pelo adultério. Pense bem, você está navegando no rio de água doce. Não morra por falta dessa água, porque a porta da graça é a água doce que você precisa. Abra o seu coração, aceita Jesus e tenha a sua vida transformada e a vida de pessoas ao seu redor. Feche os teus olhos e vamos orar. Santo Deus, nosso Pai Criador e Redentor, nós sabemos, Pai, que estamos em guerra. Sabemos que o inimigo ele não vai sossegar até tentar destruir o máximo de pessoas possíveis, porque ele sabe que contra ti não pode nada, e por isso a investida dele é contra nós, teus filhos. E às vezes, Pai, olhamos para os atrativos desse mundo e falamos, não, mas eu sou novo, eu sou jovem, eu preciso me divertir, eu preciso aproveitar a vida. Alguns até falam, a vida é curta. Realmente é curta. É tão curta que nós não sabemos quanto tempo temos. Por isso eu te peço, Pai, por favor, nos ajuda a ser luz na vida das pessoas que estão em trevas. Usa-nos como instrumento de resgatar vidas, mas que não venha a ser para a nossa exaltação, que venha a ser para a honra e glória do teu santo nome. Eu quero te agradecer de uma forma especial a vida do preto, que veio aqui à frente como demonstração de fé e de aceitação a ti. Ele já tomou a sua decisão pelo batismo. Que o Senhor possa lhe dar o tempo que ele precisa, para no momento oportuno ele descer as águas e selar esse compromisso contigo. E que ele possa verdadeiramente trilhar nos teus caminhos por todos os dias de sua vida. E que através de sua decisão, amigos, irmãos, familiares, possam enxergar o teu Filho Jesus Cristo através de sua vida. Por favor, Pai, eu também te peço por todos que aqui estão, que o Senhor possa perdoar, Senhor Deus, as nossas fraquezas, que o Senhor possa perdoar as nossas incredulidades, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças. E por favor, nos incomoda, Pai, a tomar logo cada vez mais a decisão de te servir com toda sinceridade de coração. Converte-nos, batiza-nos com teu Santo Espírito todos os dias, blinda-nos com o poder do teu Santo Espírito, nos arrodeia com a presença do teu Santo Santo, e não deixe com que o inimigo tenha força sobre nossas vidas.
Abençoa essa igreja e cada pessoa que aqui se encontra. E nos dá uma noite de paz na tua presença e sob a tua proteção. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Eu estarei à porta para cumprimentá-los.